se a vida de Jesus é uma só, por que que Deus permitiu 4 evangelhos? Qual que é o motivo de nós termos 4 evangelhos, se todos eles, o intuito é falar de Jesus? Amém, Gessé? O intuito é falar de Jesus, falar do Messias. Por que 4 evangelhos? Por que essa diferença? Né? E aí pode ser que alguns que estão aqui, ou alguém que você conhece, pensa assim, é tudo repetido. Ou pensa assim, um copiou o outro, alguma coisa está errada aí. Né? Outros podem pensar assim, quem tem mais dificuldade, não podia ser um só, para ficar mais fácil de eu entender? Né? Mas essas 4 versões da vida de Jesus, ela é proposital, ela não significa confusão. Na verdade, significa riqueza de detalhes. Né? Se você já leu a Bíblia, você vai perceber que cada um tem sua perspectiva, muita coisa vai se cruzar, mas algumas coisas você vai ver que só Mateus falou, ou só Lucas falou, né? Só Marcos falou, só João falou. Então, Deus ele não repetiu a história, ele aprofundou a revelação daquilo que está escrito. Ele aprofundou a revelação do conhecimento de quem é Cristo. Então a ideia é essa, não é repetitivo, um copiou o outro, a Bíblia tá confusa. Não. A ideia é mostrar de diferentes ângulos tudo aquilo que Jesus fez, né, quando ele passou aqui pela terra. E aí uma perguntinha, o que é o evangelho? Né? O que é o evangelho de fato? O evangelho, irmão, significa boas novas. Amém? E qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia do evangelho? É que o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do evangelho. A boa notícia, irmãos, é que agora nós temos um Salvador. Agora nós temos um Messias. Agora nós temos aquele que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos salvação, nós temos livre acesso a Deus, né? Temos livre acesso ao Pai. Então essa é a boa notícia. Por que é boa notícia? Por isso, né? Porque é uma excelente notícia. Glória a Deus, né, Mari? Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, vai dizer assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então o evangelho, irmão, não é só para contar a história, não é só para contar a história de Jesus. Não é só uma historinha, olha que legal, olha aqui, vamos aprender sobre a vida de Jesus. O evangelho é anunciar que alguma coisa mudou na história da humanidade. O evangelho é a anunciação de um marco na história da humanidade. Até então, irmãos, nós estávamos afastados de Deus. Até então não havia essa comunhão como no Éden. Né? Até então não havia essa graça e essa misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Então o evangelho são as boas novas, é um marco, é anunciar que alguma coisa mudou na história da humanidade através da vida de Jesus. Os evangelhos não são biografias modernas, meus irmãos. Os evangelhos, eles foram escritos com propósito espiritual. Não é só um livro de história. Tem um peso espiritual, tem um porquê espiritual ali, né? Não só nos evangelhos, né? Mas a gente está estudando agora os evangelhos, mas em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Não é um simples livro, não é um livro de história, não é um livro ultrapassado, é um livro para transformar as nossas vidas, e os evangelhos, eles marcam, né, que algo mudou na história da humanidade. Alguma coisa aconteceu a partir da vinda do Messias, a partir da vinda desse Jesus anunciado pelos profetas, que mudou a história da humanidade. Amém? Mas aí a perguntinha que a gente fez no começo: por que 4 evangelhos? Por que Deus não simplificou esse negócio, pastor? Eu tenho tanta dificuldade para entender, e aí Deus vai lá e ainda faz 4 versões.
Deus ainda põe 4 homens para escrever. Um tem uma visão, outro tem outra visão. Imagina você, 4 pessoas testemunhando o mesmo evento. Cada uma vai descrever de um ângulo, né? O que que acontece? O que que vai acontecer ali? Nenhuma está errada, todas elas vão se completar. Imagina você uma cena de um acidente de trânsito. Imagine que depois dessa cena do acidente desse trânsito, alguém pede para 4 pessoas relatarem o que aconteceu ali. Elas não vão falar, provavelmente, a gente está partindo desse princípio, né? Que elas não vão mentir, que elas não vão estar erradas na sua fala, mas cada uma vai ter a sua visão e a sua perspectiva. E talvez, até para quem, alguma autoridade, para a polícia, talvez, vai ser interessante ter 4 versões da mesma cena. Porque as 4 pessoas, elas não vão enxergar o acontecido e a cena da mesma forma, e talvez justamente essa diferença vai ser importante para entender o que aconteceu ali. Então os evangelhos, eles se complementam, né? Eles se complementam nesse sentido da gente entender de fato quem era Jesus e como que ele veio, e o que ele fez e qual era o propósito e como as pessoas o enxergavam. Ter uma visão diferente uma do outro. Irmãos, eu tô fazendo assim, ó, porque tá difícil de eu ver a rolagem, porque eu tô com o notebook aqui, tô com webcam, né? Eu tô transmitindo na live e tô transmitindo no Google Meet aqui para a igreja. Então, você vai ter uma riqueza de detalhes, né? Se a gente se colocar eu e você na mesma cena, olha, vamos supor, entra aqui no escritório, dá um visual e depois sai e escreve tudinho, tudinho. Amém, Thaís. Escreve tudinho que vocês viram lá. Talvez você vai ver coisas que eu não vejo. Mulher, por exemplo, a mulher é mais detalhista. Né? Eu trabalhava por conta e às vezes eu ia em algumas casas, né? Eu fazia o serviço de higienização, de estofados e tal. E eu ia com a minha esposa. Às vezes minha esposa comentava algo, eu falei, fia, eu só vi o sofá. Eu só vi o sofá que eu limpei, eu não vi mais nada. Então, assim, eu seria uma péssima pessoa para descrever, talvez, a não ser que eu fosse ali com esse intuito, né, Thaís? O meu intuito ali era fazer a higienização do estofado do cliente. Então, eu só via o estofado. A minha esposa, ela sempre tinha uma observaçãozinha a mais, né? Então, cada um escreveu com um propósito específico, meus irmãos. Depois a gente vai entender isso um pouquinho a fundo. Ninguém está errado, ninguém está se copiando, ninguém escreveu nada da sua própria cabeça, mas eles relataram aquilo, né, que eles viram e viveram e aprenderam. Um vê do lado direito, outro do lado esquerdo, na frente e atrás. É isso aí, ô Noemi. É isso aí, exatamente isso. Na outra live eu vou trazer o celular um pouquinho mais para o lado. Eu fui menino, tá, gente? Me perdoa. Na outra live eu vou trazer um pouquinho mais para o lado, fica melhor para mim. É que eu queria, assim, não ter aquela sensação de que, poxa, parece que o pastor está olhando para o nada, não está olhando para a gente, né? E aí com 2 câmeras fica quase que impossível isso. Mas eu queria minimizar essa sensação de vocês, tá bom? Tranquilo, Mari? Tranquilo aí, Angélica? Tranquilo, Fia? Então, Mateus, irmãos, depois a gente vai ver no detalhe, ele escreve para os judeus. Então, o intuito da escrita de Mateus é se comunicar com os judeus. Então, esse era o propósito dele. Ele escreveu nessa visão de que os judeus compreendessem aquela mensagem. Marcos, ele já escreve para os gentios, mas para os romanos. Então, o intuito de Marcos, depois a gente vai ver um livro por livro, o intuito dele é que os romanos entendessem aquela mensagem, né? Lucas, ele já escreve para os gentios um pouco mais, uma forma um pouco mais abrangente. A ideia dele é que mais pessoas entendam a salvação e que a salvação é para todas elas. João, ele vai fazer o quê? Ele vai dar mais ênfase para a divindade de Cristo. João, ele quer que as pessoas entendam que aquele Cristo ali, que aquele Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, cada um, paz do Senhor, Bárbara, seja bem-vinda, minha irmã.
Gente, glória a Deus, 12K de TEP, hein? Vamos lá me ajudar aí. Depois que eu terminar a aula, eu consigo colocar baúzinho, agora eu não consigo. Então, João, ele quer falar, ele quer comunicar isso. Olha, esse Jesus que vocês estão vendo aí não é um profeta qualquer. Não é qualquer um. Parabéns, Bárbara, nível 13. Ele quer comunicar que esse aqui é o Filho de Deus. Esse Jesus aí, ele está desde a eternidade. Ele estava na criação. Ele é o próprio Deus. Então, percebe que eles não são contraditórios? Eles são complementares? Não existe contradição na Bíblia e não existe contradição nos evangelhos, mesmo eles contando a história da mesma pessoa, de Jesus, e o propósito da mesma pessoa, que é Jesus. Dá para entender? Então, irmãos, não tem contradição. Amém? E aí, para a gente entender, começar a observar um pouquinho dessas diferenças, lógico que a gente não vai fazer isso agora, a gente depois vai fazer um por um, a gente vai ver um pouquinho de como cada um começa as suas escritas, né? Aqui é uma parte bem importante, mas que depois a gente vai ver no detalhe ali, quando a gente estiver estudando evangelho por evangelho. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa com genealogia. Por quê? Para quem que Mateus está escrevendo? Para os judeus. Mateus ele quer deixar claro que Jesus é o Messias prometido. Mateus quer deixar claro que Jesus é o descendente de Davi, é o descendente de Abraão. Mateus ele apresenta Jesus como o rei prometido. Os judeus eles estão com essa figura na mente. Eles estão aguardando o Messias. Eles estão aguardando o Salvador e Senhor. Então Mateus ele começa justamente na genealogia de Jesus para falar assim, ó, observem bem da onde que esse Jesus surgiu. Qual que é a linhagem dele? Quem são os seus pais? Da onde que ele surgiu? Então, Mateus, a gente percebe já no começo da sua escrita o propósito dele. Irmãos, isso é muito importante a gente aprender para quando você estiver estudando a Bíblia, para quando você tiver, né, de repente você está ouvindo um sermão ali, e às vezes um detalhe, uma informaçãozinha a mais que você tem, já te ajuda a entender completamente a mensagem diferente. Amém? Então, Mateus, como ele escreve para os judeus, ele começa na genealogia. Ele já quer falar, ó, olha só a genealogia de Jesus, olha onde que está a raiz aqui. Vocês não estão esperando o Messias? Vocês não estão esperando? Né? Então, olha aqui, olha, é descendente de Davi, de Abraão. Ele é o rei prometido, ele é o Messias. Então, essa é a mensagem que Mateus quer passar. Quando a gente vai para Marcos... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. É porque eu estou numa outra tela, não estou vendo 100% aqui o Google Meet. Depois eu vou ver, eu acho que eu consigo dividir tela. Mas, irmãos, hoje foi tudo muito... Primeira vez de tudo assim, aí então a gente vai aprendendo. Como que Marcos começa o seu livro? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não começa com genealogia, mas ele começa com ação. Sem detalhes longos, sem infância, sem uma introdução muito extensa. Ele vai direto ao ponto. Eu quero falar desse camarada aqui, ó. Eu quero falar o que esse camarada fez. Ele quer falar sobre as ações, né, do Filho de Deus. Ele quer mostrar um Jesus em ação. Ele quer mostrar um Jesus ensinando, curando. Ele quer mostrar um Jesus, né, atuando na humanidade, no meio do povo. Então, Marcos ele tem essa visão, né, de mostrar Jesus atuando mesmo. Jesus ali no meio do povo. E isso, irmãos, vai ser interessante até para os romanos. Né? Os romanos têm muito aquele negócio de poder, de autoridade. Então, Marcos quer mostrar, olha aqui, ó, olha esse Jesus, fica observando a caminhada dele. Fica observando, vocês gostam de autoridade? Fica observando quantas coisas esse Jesus fez com a sua autoridade. Amém? Então,
Mateus, vai mostrando. Sandra, seja bem-vinda. Renata, Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe quem está aqui. Amém? A gente está dando, eu estou dando um estudo para a igreja e estou transmitindo na live, então não estou conseguindo acompanhar 100%, mas que o Senhor te abençoe poderosamente aí, você que está chegando. Então, Mateus, ele mostra o rei prometido, ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o rei prometido. Marcos, ele quer mostrar o Filho de Deus em ação, pregando, curando, fazendo, né, todas essas coisas. Lucas, olha que interessante como que começa o livro de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 1 em diante. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aquele que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei cuidadosamente desde o começo e decidi-te escrever um relato ordenado. É excelentíssimo, Teófilo, para que tenhais certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas começa explicando, olha, tudo isso que está sendo falado, né? Lucas, ele estudou a história. Lucas, ele escreveu a partir de estudo, a partir de relatos, né? Então, ele fala assim, ó, eu estudei, eu pesquisei, eu investiguei. E aí, o que ele faz com isso? Ele organiza, ele pesquisa e ele escreve de forma detalhada. Então há um detalhe diferente no livro de Lucas. Né? Ele está escrevendo para Teófilo, ele fala, Teófilo, pode ficar tranquilo que o que você está aprendendo, o que está sendo ensinado para você, isso aí é palavra de Deus, é realmente o acontecido. É realmente aquilo que Jesus fez e o que Jesus viveu. Então, Lucas, ele apresenta o Jesus Salvador para a humanidade, para todos. E aí ele quer deixar isso bem claro, ele pesquisa, ele lê, ele organiza as ideias dos relatos que estavam sendo feitos naquela época, para que todos, Melo, obrigado Melo, Deus abençoe, para que todos tenham esse conhecimento e saibam que esse Jesus é o Salvador da humanidade. Amém? Então o propósito do livro de Lucas é esse, mostrar um Salvador para toda a humanidade. Sem dúvida, sem medo de será? Não. Teófilo, pode ter certeza das coisas que estão sendo ensinadas para você, porque eu pesquisei, eu fui lá, eu organizei as ideias e eu escrevi, tá tudo bonitinho aqui. Ô Melo, na verdade, eu estou dando um estudo para minha igreja no Google Meet e estou transmitindo para vocês. A gente está fazendo um panorama bíblico dos evangelhos. A live ela fica salva, Melo. Eu ainda tenho uma dificuldade para baixá-la porque ela fica muito pesada. Então hoje a gente está explicando um pouquinho por que existem 4 evangelhos. Né? E aí semana que vem a gente vai continuar. Vão ser 8 semanas. Tá bom? Vão ser 8 semanas. Todas as quintas às 8. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então Lucas ele faz esse estudo. Ó, depois eu converso com você. Tem a opção de participar pela live e tem a opção de eu colocar depois mandar o Google Meet para vocês e vocês entrarem direto aqui na sala, tá bom? Depois, quem tiver o interesse, pastor, na live, não sei. Para mim, talvez seja a mesma coisa ali, né? Porque eu vou estar, as câmeras estão aqui simultânea. Entendi, Melo. Vai ser importante, Melo, para você, viu? Quem quiser depois, fala, pastor, eu preferiria pelo Meet. Dá um jeitinho de me chamar lá no PV. E aí a gente alinha, eu coloco vocês, eu dou um jeito de mandar o link para vocês. Tá bom, Melo? Melo, mas assim, a gente não falou muita coisa ainda, tá? Eu tô dando um assim. Hoje é um panorama do panorama, né? Isso, é o panorama do panorama. Então, o que eu tô falando aqui, a gente ainda aí vai a fundo aí nas próximas aulas. Tá bom, Melo? Tá bom. Seja bem-vinda. Pessoal do Meet tá tudo tranquilo aqui. E aí, João? Qual que é o intuito de João? Como que João começa a sua escrita?
João capítulo 1, do 1 ao 3 e o 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Gente, quem está jogando presentinho aí, Deus abençoe a vida de vocês. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João não começa com genealogia, não começa com história, não começa com investigação. João começa com a eternidade. João quer deixar claro, esse Jesus que vocês estão vendo, ele é o próprio Deus. Ele é desde a eternidade, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o haja de Deus, ele estava lá na criação. Ele estava lá liberando a palavra na criação. Então, João, ele quer apresentar um Jesus encarnado, amém? Um Jesus no qual as pessoas talvez ainda se assustem com essa ideia. As pessoas ainda falem, poxa, como assim? E aí João, ele vai na sua carta, ele vai reforçar essa ideia de que Jesus é o Deus encarnado, ele é o próprio Deus. Ele estava desde o princípio de todas as coisas, né? Desde a eternidade ele já estava lá. Ele não é só um homem, um discípulo, um profeta, alguém que vai passar aqui um período e depois vai morrer como os outros e vai ficar só a sua história. Ele veio para mudar a história. Ele veio para vir na Terra, ele veio para passar, né, como um homem as nossas dores, as nossas dificuldades, mas ele é o próprio Deus. E é por isso, irmãos, aproveitando, tanto para quem está aqui no Google Meet como para quem está na live, que eu gosto sempre de falar que Jesus, irmãos, ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe o que a gente está passando, ele sabe o que é passar por aquilo que você está passando. Ele sabe o que é viver aquilo que você está vivendo. Jesus não está lá distante, Deus não é um Deus distante, que tem tanto poder que ele não consegue se compadecer das nossas dores por estar distante. Ele sabe o que é, porque ele veio justamente para isso, irmãos, para nos ensinar com autoridade de quem viveu, com autoridade de quem passou fome, de quem teve em alguns momentos ficou angustiado, foi traído. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele sabe, meus irmãos, de cada dor, de cada lágrima que nós passamos, ele não está alheio. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus distante e que ele não tem a capacidade de saber o que eu estou passando, porque ele é Deus. Mas lembra que Jesus é o próprio Deus e que ele veio, amém, nessa terra, não só para ensinar aquilo que ele ensinou ali na prática, mas para falar assim, olha, eu sei das suas dores. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei o que é passar por tudo isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, tranquilo até aqui. Angélica, tranquilo, minha irmã? Aleluia. Amém, Tiagão? Então vamos lá. O que a gente viu? O que a gente viu até aqui? Mateus, ele começa com uma promessa, porque Mateus ele quer falar, né, do cumprimento da promessa em Jesus, e ele quer falar isso com os judeus. Marcos começa com ação, o que Jesus fez, onde ele andou, com quem que ele comeu, o que ele ensinou. Ele quer mostrar um Jesus ali para os romanos, né? Lucas, ele começa com uma investigação. Lucas, ele pega os relatos, ele pega, né, aquilo que se tinha de informação e ele estuda aquilo ali. Ele lê, ele estuda, ele compara, ele vê, né, a autenticidade daqueles relatos e ele fala, Teófilo, pode ficar tranquilo que aquilo que você está aprendendo está certo, é real, é verídico.
Amém? E João, ele começa falando sobre eternidade, né? Mostrando esse Jesus eterno, esse Jesus que não é um simples homem que passou pela terra, não é só um homem de bom coração, não é só um homem, né, que tinha um coração bom, mas que ele é o próprio Deus. Amém? Qual que é o probleminha que a gente tem quando a gente não estuda como a gente está fazendo agora, irmãos? As pessoas elas têm dificuldade para estudar a Bíblia. Poderia estar cheio de gente aqui no Meet, poderia estar cheio de gente aqui na live e infelizmente muitas das vezes as pessoas elas não querem por alguns motivos. Alguns realmente podem estar ocupados hoje, mas teve outros que decidiram fazer outra atividade e não estar aqui. Qual que é o problema? A gente não faz pergunta para o texto, irmãos. E aí, a gente às vezes não entende a palavra e a gente fala assim, pastor, mas eu leio e eu não consigo entender. Mas é porque a gente não estuda, a gente não se aprofunda. Ou a gente só lê quando alguém lembra a gente que a gente tem que ler. A gente precisa aprender, irmãos, a perguntar para quem que isso aqui foi escrito. A palavra de Deus é para todos nós, amém? Mas naquele momento, aquela escrita, aqueles homens, talvez eles não tinham dimensão, irmãos. Da onde que isso ia chegar e de quão importante era aquilo que eles estavam escrevendo. Eles tinham um alvo. Então, às vezes, para a gente entender o contexto, a gente precisa entender quem que era o alvo de Mateus. Lógico, o alvo de Deus éramos todos nós. Né? O alvo do Senhor é que a palavra fosse para mim e para você. Mas Mateus estava pensando em quem? Por que que ele escreveu? O que que Deus queria revelar? Boa noite, graça, paz. Então a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Aí eu te pergunto, quantas vezes você fez isso? Estão tocando minha campainha aqui, peraí. Quantas vezes você fez isso? Pai do Senhor, irmão José, seja bem-vindo, meu irmão. Quantas vezes você perguntou para o texto? Quantas vezes? Deixa eu... Ô, irmão José, eu desliguei o seu áudio aí só para não ficar dando microfonia aqui também para mim, tá? Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí que eu vejo aí. Quantas vezes você leu um texto, você sentou para estudar e teve essa curiosidade de falar assim, poxa, quem escreveu isso aqui? Por que ele escreveu? O que Deus queria falar? Qual que era a mensagem que Deus queria passar? Isso é muito importante, irmãos. A gente não pode ler a Bíblia por ler. A gente não pode ouvir uma mensagem e se contentar só com o que aquela pessoa está falando. Eu posso errar. Eu sou ser humano. A pessoa que está ali transmitindo, ela pode errar por falta de conhecimento, ela pode errar porque talvez ela não se atentou em algum detalhe, ela pode distorcer, infelizmente, por intencionalmente. Isso é um fato que eu acho que é o ponto principal, irmãos, que a gente precisa aprender a estudar a Bíblia, é que algumas pessoas vão usar a Bíblia para enganar a gente. Algumas pessoas vão distorcer o evangelho. Boa noite, Helena, Pai do Senhor Jesus. Algumas pessoas vão distorcer o evangelho. Algumas pessoas vão usar, inclusive, vocês sabem muito bem disso, o evangelho para os seus interesses pessoais. Como que eu vou, pastor, saber isso? Como que eu vou entender? Como que eu vou discernir? Como que eu não vou ficar com medo quando alguém vir me aterrorizar com a palavra? Estudando, lendo. Então, quantas vezes você perguntou quem escreveu, por que escreveu, o que Deus queria falar com aquilo ali? Porque assim, quando a gente entende o propósito do autor, irmãos, a Bíblia, ela deixa de parecer repetitiva. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia é repetitiva. A gente está lendo a Bíblia toda de manhã, na live da manhã, e repete-se algumas coisas. E aí quem não tem um entendimento pode falar assim, nossa, que maçante. Mas quando você entende o propósito do autor, a Bíblia ela deixa de ser repetitiva. A Bíblia ela deixa de ser chata. Tem gente que fala que é chato ler a Bíblia. Por quê? Porque não entende o propósito. Não faz pergunta para o texto, não faz perguntas. Quando você começa a entender, poxa, agora eu sei, por que Mateus escreveu, para quem que ele escreveu e aonde que ele queria chegar. Sabe o que acontece, irmãos?
você começa a ter a revelação da profundidade daquele texto. Você começa a entender ainda mais a mensagem. E a mensagem começa ainda mais mexer com você, com o seu interior. Começa ainda mais te moldar. Começa ainda mais te transformar. Qual que é o convite de Paulo para nós? Renovar nossa mente. Como que a gente renova nossa mente? Através da palavra. Como que a palavra vai renovar nossa mente se a gente não entender o que está sendo falado ali? Se a gente não entender o contexto. O que eu falei para vocês? A leitura da manhã é uma leitura um pouquinho... Tem hora que... Eu não gosto de usar essa palavra porque é a palavra de Deus, mas para todo mundo entender, é um pouquinho maçante? É um pouquinho maçante. Só que assim, você está lendo os textos, você está conhecendo a história. Agora, por exemplo, a gente vai entender um pouquinho nos evangelhos qual que é o contexto, qual que é o alvo. Irmão, isso cada dia mais vai ser enriquecedor para a sua vida. Conforme você for lendo depois no seu devocional, conforme você for estudando, conforme você ouvir uma mensagem que estiver ligada naquele contexto que você já leu, você vai falar, poxa, agora eu estou começando a entender. Agora eu estou começando a entender o que a Bíblia está falando. Agora as coisas estão ficando mais claras. E aí eu queria fazer um desafiozinho para você essa semana. Para você que está aqui. Amém? Eu queria fazer um desafiozinho para vocês. Para todo mundo. Quem está aqui comigo no Meet, quem está comigo lá aqui no TikTok. Qual que é o desafio, irmãos? Ler o capítulo 1 de cada evangelho essa semana. Lê o capítulo 1 todo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Anota ali o que você está enxergando. Como que você está enxergando Jesus? Irmãos, não tem certo e errado. É só para você começar a criar o hábito de olhar para o texto e querer entender o que está acontecendo ali. Querer entender o que está sendo falado. A gente às vezes fica caçando a resposta, né? Não é só procurar uma resposta específica para aquilo que a gente quer naquele dia. A gente precisa aprender a estudar a Bíblia diariamente. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo, meu irmão. A gente precisa ter o hábito de meditar, de estudar. Então, eu quero te desafiar essa semana a ler o capítulo 1 de cada evangelho e escrever, anote o que como cada um apresenta Jesus. Como que você enxergou que Mateus apresenta Jesus? Como que você enxergou que Lucas apresenta Jesus? Marcos, João? Eu já dei até um spoiler aqui, né? Mas eu quero que você faça isso na sua ótica, na sua percepção, né? Como a gente falou, às vezes é interessante uma visão de mais de uma pessoa de um mesmo cenário, que é o que acontece com os evangelhos. Esse é o propósito dos evangelhos. Não é se contradizerem, é se completarem. Ô, Alisson, tá triste, meu irmão? Que o Senhor possa te visitar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem está chegando aí, eu estou dando estudo hoje para a minha igreja e estou transmitindo para vocês. Depois que eu terminar aqui, a gente já está acabando, inclusive. Né? A ideia não é ter uma aula muito longa, lógico que vai ter dias que a gente vai bater ali só uma horinha, né? Talvez até um pouquinho mais. Pode ser que isso aconteça, mas a ideia também é a gente tentar não se alongar muito. A gente está aqui agora com 35 minutos de aula. Então, uma aula 40 minutos ali, 45 é uma boa aula. Entendi, Alisson. Que o Senhor conforte seu coração, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai orar, tá? Ô, Jesus. Então você vai fazer isso. E aí você vai criar o hábito, irmãos. Só rápido, né, Noemi? Mas essa é a ideia, Noemi. Ó, a gente já tá com 35 minutos de aula e vocês estão achando, a Noemi já achou pouco. Essa é a ideia. A ideia é que vocês queiram voltar na quinta. A ideia não é que vocês falem assim, meu Deus, não vou mais não, pastor. O pastor falou demais, não entendi nada e foi muito ruim e eu não quero mais voltar. É igual eu falei, vai ter dias que vai dar uns 40 minutinhos, vai ter dia que talvez a gente vai bater ali a 1 hora. E tudo também vai depender da interação de vocês e de quem está aqui no Meet. Que bom, Noemi, que bom. A ideia
esse, Noemi, é o panorama do panorama, né? Depois a gente vai falar certinho de cada um dos pontos, mas a gente já está encerrando. Então, o que a gente viu aqui? Primeiro, o evangelho é a boa notícia, são as boas novas. O evangelho é a gente sendo avisado que existe um Salvador, existe uma graça, existe uma misericórdia. O evangelho é a notícia de que agora nós podemos ter intimidade com Deus, nós podemos nos aproximar, nós podemos se achegar ao Pai. Então o evangelho é a boa notícia, né? Foi um dos pontos que a gente viu hoje. Segundo ponto, os 4 evangelhos mostram 4 perspectivas. Eles não se contradizem. Eles contam a mesma história de uma certa perspectiva e cada um tem um alvo. Então, é propósito de Deus, não é bagunça, não é falta de organização, é um propósito de Deus. Chegar até nós e naquele momento chegar a públicos específicos. Para quê? Para que o ensino continuasse. Imagine a Bíblia sendo falada só para um público específico. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. Hoje, por exemplo, a gente tem várias pessoas pregando, ensinando. Aqui no TikTok, por exemplo, tem várias lives aí. Irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas talvez você não encontre uma live que alguém vai parar para ensinar, para dar aula. Né? As pessoas, às vezes, elas não querem porque, assim, às vezes não atrai muito público, né? Às vezes não dá muito resultado, mas glória a Deus que nós estamos aqui. Mas cada um tem a sua mensagem, a sua maneira de se comunicar. E isso é interessante. Isso é interessante para que chegue em mais pessoas. O Meet está me avisando que eu tenho mais 15 minutinhos. Eu também tenho essa questão também, essa limitação aqui da plataforma aqui. Mas aqui, se um dia que precisar passar, eu me ajusto aqui com o pessoal da igreja. Ô, minha irmã, obrigado, irmã Lande. Irmã Lande, esse estudo, todas as quintas às 8, tá? Por que às 8, irmão? Não é tão tarde e não é tão cedo, porque tem gente que ainda está chegando do trabalho, né? Então, esse estudo aqui, todas as quintas às 8 da noite. E as nossas lives aí, conforme a gente faz. Então, os evangelhos mostram 4 perspectivas diferentes, não se contradizem, na verdade eles se completam, eles revelam Jesus, né, de diversos ângulos, e isso vai ficar claro para a gente. Isso fazia sentido para o momento da história. Portugal, Irina de Portugal, tá vendo que bênção? Tá vendo como o TikTok também pode ser bênção, né? A gente falando daqui para Portugal, tem dias que a gente tá assim, com o pessoal do Japão, da Itália, e entender, e também a gente vai entendendo o contexto e vai mudando a nossa leitura, a gente vai ampliando o entendimento, vai ampliando a leitura. Então, essa era a nossa ideia para hoje, irmãos, né? Não quero me alongar aqui para não ficar muito repetitivo, muito longo, muito maçante, mas a ideia é que vocês tenham esse... Opa, eu quero voltar quinta porque eu quero ouvir mais. Eu quero aprender mais um pouquinho. E aí, irmãos, qual que é a ideia? Não é você escolher um evangelho favorito. Ah, eu prefiro Marcos. Ah, eu prefiro Mateus. Ah, eu prefiro Lucas. Ah, eu prefiro João. A ideia é você enxergar Cristo em todos. Porque, na verdade, essa é a função. Essa é a missão desses homens. É fazer todos enxergarem a Cristo. E nós precisamos também ter essa ótica. Amém? Então, não é para você escolher um evangelho, porque, na verdade, eles se completam. É para que você conheça e enxergue a Cristo através de todas essas óticas. Amém, meus irmãos? Vamos lá, deixa eu só dar uma voltadinha aqui, para a gente dar uma recapitulada. Para quem está aqui hoje, né, a primeira vez no TikTok, os irmãos aqui da igreja estão mais... eu mandei algumas informações lá no grupo. Hoje a gente está começando e a gente falou por que existe 4 evangelhos. E resumindo cada um tem a sua visão e essas visões são importantes para a gente enxergar Cristo. E o propósito, né? E aqueles homens também, cada um se comunicavam naquele momento para um grupo de pessoas para que a palavra avançasse. Semana que vem, irmãos, a gente vai falar do contexto histórico do tempo de Jesus.
Semana que vem a gente vai falar qual que era o contexto, o que estava acontecendo ali, qual que era o cenário do tempo de Jesus. Depois a gente vai começar a falar de evangelho por evangelho. A gente vai falar de Mateus, que é aquele que vai falar do rei prometido, vai falar para os judeus. Vamos falar de Marcos, que é o servo em ação, né? É Jesus em ação. Vai falar de Lucas, que Lucas já estudou, já conferiu as informações, né? E João, que vai falar que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Depois que a gente terminar os 4, a gente vai ter mais 2 aulas para a gente encerrar. Então, no total, vão ser 8 aulas. A gente vai comparar. Depois que a gente estudar os 4 separados, essa aula vai ser muito boa, irmãos. A aula 7 vai ser muito boa. Não percam todas as aulas, porque a aula 7 vai ser muito boa. A gente vai pegar na aula 7, a gente vai comparar. A gente vai comparar o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. E aí, na última aula, o tema é a mensagem central dos evangelhos para nós hoje. Se Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram para públicos diferentes, qual que é a mensagem para a gente hoje? Amém, Malande, Deus abençoe. Qual que é a mensagem para a gente hoje? Então, na última aula, irmãos, a gente vai ter esse direcionamento mais prático para nós. Tranquilo até aqui? Então hoje a gente falou por que existem os 4 evangelhos? Porque cada um escreveu em uma perspectiva, cada um tinha um alvo, cada um tinha uma linguagem, e isso foi e é importante para a história e para que a Bíblia chegasse, por exemplo, até nós hoje. Amém? Tranquilo até aqui? Pessoal da live,